Ver se já está gravando. Não está informando, a gravação foi iniciada. Gente, bom dia a todas, bom dia a todos. Agora que está gravando, eu reitero, meu nome é Josué Mastrolli, eu serei o professor da disciplina Direito Administrativo 1 ao longo deste semestre para a sua turma. Eu já estou aqui com o compartilhamento da minha tela para lhes mostrar o plano de disciplina da nossa matéria. O nome dela é Direito Administrativo 1. Basicamente, ela envolve as questões de compreensão do Estado na sua vertente administrativa, no exercício das funções administrativas. Esta função é tipicamente do Poder Executivo, exercida atipicamente ou de modo residual pelos outros dois poderes, o Legislativo e o Judiciário. E porque nós vamos tratar de maneira muito forte das compreensões da administração, de um jeito, nós vamos tratar de um jeito não judiciário, e isso acaba trazendo alguns problemas de compreensão. Praticamente todas as disciplinas, todas as matérias do curso de Direito são voltadas à compreensão do Poder Judiciário, ou o Poder Judiciário toma um papel de destaque nas demais disciplinas. Esta disciplina é diferente das demais nesse aspecto. Nós temos uma ênfase muito maior nas relações do Estado como administrador, como um Estado que exerce funções de gestão, exerce funções de parte nas relações jurídicas. E nós estamos falando de um Estado que é parcial e não de um Estado que é imparcial. E quando nós tratamos das funções administrativas do Poder Judiciário, o Judiciário, quando trata com os seus funcionários, com os servidores públicos no ramo ou na função judiciária, no exercício de administração, no exercício de comando dos seus servidores, as funções são administrativas e as funções são parciais, porque a relação jurídica se dá entre o Estado como parte e alguém outro, seja um cidadão, seja um servidor público. Esta relação jurídica, que não é horizontal, esta relação é sempre vertical, o Estado aqui em cima e o servidor ou o cidadão aqui embaixo, é uma relação típica de direito administrativo. E nós vamos tratar desta relação ou das coisas que se relacionam com isto ao longo deste semestre em Direito Administrativo 1 e no semestre que vem em Direito Administrativo 2. Eu gostaria de... tanto este plano de disciplina quanto todos os roteiros de leitura foram encaminhados já aos alunos e estão arquivados na plataforma Canvas, que, segundo determinação da faculdade e da coordenação do curso, a plataforma Canvas é a plataforma de encontro, onde as informações serão passadas, onde ficarão os registros de trabalhos acadêmicos, etc. Mas todas as aulas serão realizadas sincronicamente ao horário de aula, ou seja, terças e quintas-feiras, terças-feiras às 10 horas da manhã e quintas-feiras às 8 horas da manhã, sempre neste canal da plataforma Teams. Eventualmente, eu deixo esta aula gravada também na plataforma YouTube, num local chamado Roteiros de Direito Administrativo. Então, ninguém vai poder dizer que perdeu a aula, e se perdeu a aula, está lá à disposição para ser ouvida, assistida eventualmente. Se por acaso alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser conversar, falar alguma coisa, talvez eu não veja a mãozinha levantada. Então, se eu não vir a mão levantada, me interrompa, interfira. Por favor, fiquem inteiramente à vontade de levantar a mão ou falar se eu não ver a mão de vocês levantada, e fiquem à vontade para deixar as câmeras ligadas ou desligadas. Eu adoraria que todos pudessem ficar com a câmera ligada, mas eu sei que está de manhã, está todo mundo em casa, e às vezes não funciona direito esse negócio de abrir a câmera. Não tem problema nenhum. Mas se por acaso a gravação cair, se por acaso o sistema cair e eu não perceber, por favor, alguém de alguma forma me avise para que a gente consiga recuperar a situação da maneira mais rápida possível, tudo bem? Vamos lá, a ementa, ou seja, o que nós vamos tratar efetivamente aqui nesta matéria? Nós vamos tratar do que se chama direito administrativo, nós vamos falar, como sempre, de fontes,
como sempre, de fundamentos históricos e constitucionais. São dois contextos: o contexto da construção histórica de como o direito e o direito administrativo se constituíram, e normativo, ou seja, a Constituição direciona o direito administrativo segundo uma compreensão não só constitucional, mas legal, mas todo um contexto normativo que expõe ou define ou que identifica pela dogmática jurídica, esta nossa disciplina. Nós temos que tratar também de sujeitos do direito administrativo, as chamadas pessoas administrativas. Vamos falar de administração pública e vamos falar de serviço público, tudo ao longo deste semestre. Gente, eu mudei aqui alguma coisa. Vocês conseguem enxergar a minha tela de Word ou vocês ainda estão com a tela do PDF, da ementa? Vocês conseguem ver que eu... Gente, vocês podem falar... Ainda da ementa, professor. Oi? Ainda da ementa, professor. Tá na ementa? Puxa vida, então não vai dar para eu escrever aqui agora. Tudo bem, eu faço isso depois. Eu troquei a minha tela, mas eu tenho que trocar no sistema, né? Tudo bem, eu vou fazer... Eu vou tentar fazer isso. Vamos sair da tela e conseguir entrar no lugar errado. Vamos de novo até eu aprender. Agora eu acho que vocês conseguem ver um papel em branco e acho que a gente pode escrever assim: direito administrativo possui... Acho que vocês já devem ter visto lá o Código Civil, que a parte geral ela é muito prática, né? Então, tudo no direito ou é sujeito, ou é coisa, ou é ação ou ato. Ou atividade. Vocês estão vendo o que eu estou escrevendo aqui? Gente, eu estou fingindo que eu tenho lousa. Vocês estão vendo? Estamos vendo sim, professor. Beleza. Quando a gente fala em sujeito, nós estamos falando em pessoas de direito administrativo. Pessoas que exercem funções de administração pública. Nós temos 4 pessoas de direito público: interno, pessoas políticas, que são, no Brasil, União, Estado, Federal e município. Nós também temos 4 pessoas da administração. Gente, eu estou escrevendo igual tiozão, né? Agora que eu vi que está maiúsculo. Desculpa, gente, eu não estou querendo gritar, não. Indireta. Decreto-Lei 200 de 1967. Essas pessoas são a autarquia, exemplo a Unicamp ou INSS, a empresa pública, exemplo a Caixa Econômica Federal, a Casa da Moeda, sociedade de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil, a Petrobras, e fundação pública, exemplo a Fundação Casa. Se bem que a Fundação Casa embora a fundação é autarquia. Exemplo a Fundação Rádio e Televisão Cultura, que tem a televisão que passa o Roda Viva de vez em quando. Nós também temos pessoas de direito privado no exercício de função pública. Exemplo principal, concessionárias de serviço público. E nós temos também entidades do terceiro setor, também chamadas de ONGs. Nós temos, ao longo do nosso primeiro semestre, que tratar disso aqui. Quem são os sujeitos, quem são as pessoas de direito administrativo, quem efetivamente exerce a função pública. Quando a gente fala de coisa, nós basicamente vamos falar de patrimônio. Bens públicos. Mas isso aqui é interessante porque é artigo 98 do Código Civil.
para Direito Administrativo 2, semestre que vem. Semestre que vem também nós vamos tratar de formas de aquisição de patrimônio público. Por exemplo, desapropriação e licitação pública. A famosa Lei 8666 de 1993 foi revogada no final do ano passado. E eu confesso a vocês que eu não li, eu não estudei com afinco a nova lei de licitações, mas isso é uma matéria do final do semestre que vem e eu tenho o semestre todo para estudar. Eu sou advogado público, além de professor, e eu utilizo em várias das minhas atividades como advogado a nova lei de licitações. Então, quando chegar o semestre, seja por força da advocacia pública, seja por força de eu ser o professor de vocês nessa matéria, ela estará devidamente analisada, estudada e poderá ser lecionada sem problema algum para vocês. Além de pessoas e coisas, nós também temos os famosos atos jurídicos. E nós temos, como vocês já estudaram isso com afinco em direito privado, vocês têm a compreensão do que sejam os atos jurídicos de direito. Aqui nós temos uma subdivisão do ato jurídico, que são os atos administrativos. Esta matéria, compreensão de ato administrativo, será muito utilizada. Nós vamos ter que ter uma noção de ato administrativo, porque, afinal de contas, o sujeito de direito administrativo, ele age, na realidade, por meio de atos, que são os atos administrativos. Então, nós vamos ter que compreender, ter uma noção inicial de ato administrativo nesse semestre, mas será aprofundado apenas no semestre que vem. E por que isso? Porque não dá tempo de estudar tudo num semestre só. E quando a gente fala aqui, voltando um pouquinho aqui para sujeito, quando a gente fala de pessoas que exercem funções da administração pública, eu mostrei para vocês 4 pessoas de direito público, 4 pessoas da administração pública, concessionários de serviço público, entidades. Vocês repararam que são pessoas jurídicas. Toda pessoa jurídica, para atuar, para agir, precisa de pessoas físicas, porque a pessoa jurídica é uma ficção. Não existe, efetivamente, uma pessoa jurídica que possa realizar ações. Pessoas físicas fazem isso. E as pessoas jurídicas de direito público, elas são estruturadas segundo órgãos públicos. E nós temos que entender o que são os órgãos e também agem intermédio ou pela... Vou colocar intermédio mesmo, fica mais geral, de agentes públicos. Antigamente o pessoal chamava os agentes públicos de servidores ou funcionários. Esta é a estrutura da nossa aula, basicamente essa é a estrutura do nosso semestre. Nós precisamos, neste semestre, entender quem são esses sujeitos, para depois entender que bens esses sujeitos podem adquirir e permanecer no seu patrimônio e quais os atos e como esses atos devem acontecer. Mas antes da gente começar a falar de sujeitos, falar de pessoas e falar de coisas, nós temos, antes disso, que entender de fontes, estrutura normativa e contexto histórico. Ou, se você quiser inverter esta ordem, está tudo bem. E o nosso artigo constitucional mais importante, o artigo mais importante para nós da Constituição neste semestre, será o artigo 37 da Constituição. E também, se vocês quiserem, o artigo 111 da Constituição do Estado de São Paulo de 1989. O artigo 5º é o maior artigo, com seus 78 incisos e 3 parágrafos da nossa Constituição. O segundo maior é o artigo 37, com uma quantidade enorme de incisos e parágrafos também. Existe uma possibilidade grande de haver uma reforma administrativa
com até alteração por proposta de emenda constitucional no artigo 37, e talvez o nosso curso tenha que ser remodelado no meio do semestre por força dessas reformas, que por não terem acontecido ainda, eu não vou tratar delas. Eu acho que isso só serviria para desestabilizar a todos. Vamos tratar basicamente dos princípios constitucionais e da estrutura constitucional que estrutura, que organiza o direito administrativo do ponto de vista jurídico. E a partir desta estrutura, nós poderemos tratar e compreender sujeitos de direito e no próximo semestre tratarmos de coisas e de atos jurídicos. Vamos voltar aqui para nossa ementa. Espero que eu tenha entrado na ementa certa. Eu espero ter voltado para o plano de disciplina. Vocês me avisem, por favor, se eu estou, se vocês estão vendo. O que vocês estão vendo? Por favor, me ajudem. A ementa, professor. Muito obrigado, Yuski. Vamos lá. Objetivo geral da nossa disciplina: estudar esse tal de direito administrativo e as particularidades, aquilo que distingue o direito administrativo dos demais ramos. Isso é aristotélico, você só consegue entender alguma coisa se você obtém o gênero próximo e a diferença específica. Isto é até lógica aristotélica. Então nós precisamos saber o que o direito administrativo tem em comum com o direito e o que o direito administrativo tem de específico em relação ao direito público e as demais disciplinas, seja público ou privado. E nós vamos buscar identificar a sua aplicação na administração pública. O direito administrativo se confunde com a ação da administração, tanto internamente, ou seja, o Estado tratando com os seus agentes, ou seja, do gabinete do serviço público para dentro, são discussões internas, ou uma outra palavra bonita, são discussões introversas, e também no exercício das relações do direito público ou do Estado com o cidadão, que são relações externas do gabinete, da repartição para fora. Nós também aprenderemos a forma de atuação no exercício dos poderes administrativos, a produção de atos administrativos e também os processos administrativos. Nós temos sem dúvida alguma, processo que vocês aprendem em processo será de grande valia para entender o processo administrativo. O que vocês compreendem em direito material será de grande valia para entender o direito público e o direito administrativo, mas existem certas nuances que são distintas e talvez isso chegue a trazer um pouco de, vamos dizer assim, perturbação ou descontentamento ou ansiedade. Por favor, não há necessidade de nada disso. Vocês, ao final do semestre, ao final do ano, vão ter obtido a compreensão necessária desta disciplina. Então, como os objetivos específicos, nós vamos conhecer os princípios e normas jurídicas sobre função administrativa do Estado. Nós aprofundaremos o conhecimento sobre Estado, ou seja, teoria geral do direito, teoria geral do Estado e direito constitucional são importantes. E nós vamos acabar examinando de maneira detalhada o poder executivo ou a função administrativa própria ou típica do poder executivo, mas que também é exercida atipicamente pelos outros dois poderes. Conteúdo programático. Nós vamos passar rapidamente por isso daqui, eu espero que não mais do que 2 aulas. Quando nós tratarmos de princípios da administração pública, é muito provável que nós fiquemos várias aulas apenas nesta parte, neste momento, para entendermos a estrutura constitucional do direito público e do direito administrativo, para em seguida tratarmos de... Aliás, antes disso, nós falaremos dos poderes administrativos, por se tratar de algo que decorre da estrutura normativa, para então, eu acho que não faço a menor ideia porque está nesta ordem e não na ordem que eu apresentei, para aí sim tratarmos das pessoas de direito administrativo. Ato administrativo, embora esteja aqui, ele não cabe, tá? Ele não coube no programa. Ato administrativo foi jogado para o segundo semestre, porque não é possível nós tratarmos dos servidores públicos, dos agentes públicos e de ato administrativo no mesmo semestre, não dá tempo.
Então, neste semestre, nós trabalharemos com as pessoas de direito público e com os servidores, concurso público para ingresso nas carreiras de Estado, por exemplo. Não dá tempo de tratar disso, servidores públicos e ato administrativo, pela extensão desses dois pontos. Ato administrativo, então, fica para o semestre que vem. E servidores públicos, embora aqui esteja escrito apenas 4 itens ou 4 subitens, é muito extenso. São 3 roteiros muito grandes de serviço público e que nós precisaremos de várias semanas de aula para tratar disso com propriedade. Metodologia de ensino é basicamente aquela coisa que a gente faz na graduação. Eu estarei aqui virtualmente no horário de aula para lecionar para vocês. Em vez de eu estar na sala de aula à sua frente escrevendo na lousa, eu estarei aqui tentando escrever do Microsoft Word e falando para vocês por meio da plataforma Teams. Estamos gravando e qualquer dúvida, qualquer necessidade de explicação mais pormenorizada de algo que eu falei e que não ficou claro, eu estarei à disposição. Nós temos que nos pautar predominantemente pelo direito positivo, é justamente por isso que eu não vou tratar com vocês sobre eventuais propostas de emenda constitucional ou propostas de reforma, porque isto ainda não se tornou direito positivo. Uma vez um ministro da Justiça do Império Alemão, chamava Kirchner, ele era o ministro do imperador Otto von Bismarck, salvo engano é a ele que se atribui isso. Ele falou que basta uma canetada do legislador e bibliotecas jurídicas inteiras são jogadas na lata do lixo. Não convém, antes de se tornar lei, que eu estude uma estrutura normativa com vocês. É melhor eu mostrar para vocês a estrutura do contexto histórico e a estrutura normativa vigente, do que falar a estrutura vigente e tratar de uma reforma que talvez não aconteça do modo como está sendo apresentada. Tanto que, vou dar um exemplo, a lei de licitações nova, vigente desde dezembro do ano passado, ela era esperada para ser votada e substituir a lei anterior a 8.666 há pelo menos 8 ou 10 anos. E eu sempre falei para os alunos que havia possibilidade naquele semestre nós termos que estudar uma nova lei. E não aconteceu até hoje, acontece na turma de vocês. Nós temos uma legislação nova e é nada melhor do que falar sobre a legislação que nós temos e não daquela que nós viremos a ter. Não funciona, ou pelo menos na minha prática de professor, nunca funcionou muito bem. Então, caso haja alguma mudança legislativa, alguma mudança no texto constitucional, eu seria o primeiro a trazer isso para vocês. Enquanto não houver essa alteração, apresentarei a estrutura normativa, a estrutura constitucional e legal, tal como está positivada pelo ordenamento brasileiro. Ok? Aqui é uma apresentação de discussões jurisprudenciais. Como nós estamos em aula online, como não será possível fazer avaliações escritas, também chamadas de prova, ao longo do semestre, a não ser que a vacina chegue antes, o que eu realmente não acredito, é muito provável que nós tenhamos aulas online durante o semestre todo, de modo que não teremos como fazer avaliação escrita presencialmente. Então, eu apresentarei a vocês alguns trabalhos que vocês podem fazer em dupla e até em trio. Podem fazer sozinhos também, mas eu não gosto de trabalhos em mais de 4 ou 4 ou mais. Eu prefiro que fique restrito a 3 pessoas. Se nós não temos 3, podemos fazer em 4, não, faz 2 duplas, não tem problema nenhum. E as discussões jurisprudenciais serão realizadas na forma de trabalho acadêmico, e esses trabalhos acadêmicos, ao menos 2 por aluno, serão fundamentais para a atribuição de nota, ou seja, a verificação do acompanhamento e do desenvolvimento de todos vocês ao longo do semestre será feito por meio de trabalhos acadêmicos, e eu, ao final do bimestre, ao final dos 2 bimestres, eu estarei atolado com uma quantidade enorme de trabalhos acadêmicos. A forma do trabalho será exatamente como eu fiz no ano passado, com a turma anterior, que também sofreu com a pandemia.
E não serão, obviamente, os mesmos trabalhos, não serão os mesmos temas, os temas serão diferentes, mas a estrutura é basicamente encontrar julgados do Tribunal de Justiça ou do Superior Tribunal de Justiça voltados a uma determinada temática de direito público, de direito administrativo, e eu espero ver eu não quero ver a reprodução no trabalho do que foi julgado, eu quero o comentário, eu quero a compreensão analítica dos alunos sobre o que foi julgado. Mas fiquem tranquilos, ao longo do semestre nós podemos conversar com mais tranquilidade a respeito de como serão os trabalhos, e quando eu publicar os trabalhos, provavelmente ao longo da próxima semana ou da outra, será mais fácil de conversar a respeito deles. Os trabalhos no ano passado foram relativamente bem feitos, eu não me lembro de ter dado uma nota menor de 8 no ano passado inteiro, então vocês, por favor, mantenham o nível e está tudo certo. Agora, se por acaso vier um recorte e cola, eu jogo todos os trabalhos numa ferramenta antiplágio. Então, se por acaso tiver plagiado, a nota não vai para você, a nota vai para quem? Para a pessoa que fez o trabalho originalmente. Então, cuidado com isso, nada impede que o aluno seja pego fazendo coisa errada, né? Infelizmente, é do jogo. Alguns alunos às vezes fazem isso e alguns professores às vezes pegam, mas não houve essa situação no ano passado, eu tenho certeza que não haverá este ano também. Então façam um trabalho com tranquilidade, juntem-se aí com quem vocês conhecem e confiam e desenvolvam o trabalho, pelo menos 2, para que a sua nota seja elevada e para que o seu aproveitamento acadêmico seja atingido. Ok? Então, aqui nesse avaliação de processo de aprendizado, não é mais a questão de 2 provas obrigatórias de mapa facultativo. Na Prograde já houve alteração disso, no programa infelizmente não. Não há prova escrita e nem na última semana letiva. Serão pelo menos 2 trabalhos de avaliação. Os trabalhos serão enviados por meio da plataforma Canvas oportunamente. Antes da metade de março, vocês terão acesso aos trabalhos do semestre. Serão vários, vocês não precisam fazer todos, vocês não precisam fazer todos com o mesmo parceiro ou com a mesma equipe, vocês podem participar de vários grupos, como vocês quiserem. Mas eu peço a cada aluno que apresente participe de pelo menos os 2 trabalhos para que haja avaliação bimestral no primeiro bimestre, avaliação bimestral no segundo, a média aritmética será a nota final. Ok? Critério de avaliação também já falei, esquece que a prova, não tem prova, serão trabalhos acadêmicos. Estratégia de recuperação, caso o seu trabalho não seja lá essas coisas ou tenha sido pego em plágio, haverá uma nota que provavelmente pode causar reprovação e por causa disso, qualquer nota baixa no primeiro trabalho, eu chamarei os alunos que tenham nota não muito boa para um acompanhamento mais forte, não a monitoria. Eu, na verdade, seria o monitor por meio de alguns trabalhos de reforço acadêmico que acontecerão tanto no primeiro bimestre, quanto no segundo bimestre, caso haja esta necessidade. Ok? Bibliografia básica, eu acho que nós temos aqui 3 livros que são os mais famosos no estado de São Paulo. E essa bibliografia básica é uma bibliografia que foi, vamos dizer assim, consenso entre os professores de Direito Administrativo. Celso Antônio Bandeira de Mello, Maria Silva Zanella de Pietro e Eli Lopes Meireles. Eu, particularmente, não gosto de nenhum dos 3. Eu não curto muito Eli Lopes Meireles, porque o Eli Lopes Meireles faleceu em 1990, e desde então o livro dele, ou seja, faz 31 anos que não é o Eli Lopes Meireles que escreve o livro dele. A atualização desde 90 é feita por outros autores, que, embora sejam muito bons, há outros autores melhores que os atualizadores da obra de Eli Lopes Meireles. Maria Silva Zanella de Pietro é um livro cuja atualização não me agrada. E o Celso Antônio Bandeira de Mello é outro livro cuja atualização não me agrada. Eram livros que na década de 80 e década de 90 eram muito precisos nas suas atualizações, mas hoje eu não confio muito nas atualizações. Eu, particularmente, gosto muito deste autor, Edmir Neto de Araújo. Eu gosto muito deste autor, já falecido também. Eu gosto muito
deste autor, que eu não recomendo, porque é um autor português, ele não trata do direito positivo brasileiro. Mas há um autor, acho que eu vou escrever aqui para vocês o nome dele. Assim, são dois autores, na verdade, eu gosto muito. O primeiro é José dos Santos Carvalho Filho. Se por acaso algum de vocês tem interesse em prestar concurso público para magistratura, MP, qualquer carreira jurídica de Estado, eu recomendo a aquisição deste livro e a sua leitura do início ao fim. É provavelmente o manual mais completo de direito administrativo que nós temos hoje. E uma professora do Mackenzie, da pós-graduação do Mackenzie, e talvez assim a sucessora de Maria Silvia Zanella de Pietro, o livro dela é muito bom, é um livro didático, é um livro, vamos dizer assim, curto e grosso. O nome dela é Patrícia Irene Nohara. Eu, particularmente, acho que é o melhor livro de direito administrativo em termos didáticos que nós temos hoje. Então, se vocês quiserem realmente um livro para, puxa vida, eu quero me preparar desde já para concursos públicos, José dos Santos Carvalho Filho. Eu quero um livro para entender direito administrativo, mas não tenho nenhuma pretensão de decorar nada, eu quero compreender a estrutura. Eu acho que o livro mais didático que nós temos hoje é o da Patrícia Irene Nohara. Ambos os livros estão publicados pela editora Atlas e tem e-book também. Vamos voltar aqui para o... Meu Deus, eu perdi a minha... Eu perdi a minha... Eu não sei se eu... Gente, eu me perdi aqui. Vou tentar de novo. Agora sim. Infraestrutura e instalações, o conteúdo programático será desenvolvido em sala de aula virtual, ou seja, pelo Teams. Eventual complementação de estudos, a biblioteca da faculdade está aberta e, usando máscara, com distanciamento social, é perfeitamente possível ir até as suas instalações e obter livros, etc., textos. É possível estudar também pelas bibliotecas online que nós temos disponíveis e também por acesso a revistas científicas. Por favor, gente, eu vou mudar aqui a tela, não sei se vai ser possível. Vocês estão aí, vocês estão vendo a outra tela? Eu consegui mudar para o roteiro da aula 2? Ou ainda estamos na... Por favor, me ajude. Não ouvi, desculpe. Conseguiu sim, professor. Obrigado, eu fico muito feliz de saber que eu consegui. Mas professor, sim. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Deixa eu perguntar, esses slides o senhor vai poder disponibilizar para a gente? Esses slides todos já estão no Canvas. Já estão? Sim. Tá bom, então, obrigada. Eu mandei uma mensagem para vocês semana passada e eu não sei se eu informei, eu não me lembro agora, mas eu pensei ter informado que estava no Canvas. Eu não me perdoem. Desculpa, professora, às vezes eu não me atentei, mas obrigada. Não, tudo bem, eu peço desculpas a vocês porque eu pensei que eu tivesse mandado uma mensagem com essa informação. Puxa vida, eu achei que eu tivesse também aqui um outro texto, mas, bom, tudo bem. Com relação a livros, vocês escolhem um livro, o texto que vocês quiserem. Talvez seja possível estudar apenas com acesso à legislação. Talvez seja possível estudar apenas com os meus roteiros. Talvez não seja preciso estudar, talvez você não queira. Veja, você é livre para escolher o que vocês acharem melhor. Mas vocês são senhores da vida de vocês e decidam como fazer para se desenvolver. Eu estaria à disposição para entregar toda a matéria possível para vocês, com toda a precisão e com toda a profundidade. Então, se por acaso em algum momento vocês têm computador aí com vocês enquanto a gente conversa, vocês têm acesso ao Google, vocês têm acesso a uma fonte
há uma quantidade de informação incrível, e qualquer coisa que eu falar ou deixar de falar, vocês têm total liberdade para professor, não é bem isso, tem autor que fala diferente, o STF, o STJ dizem o oposto do que o senhor está falando, o senhor está falando uma baita, uma bobagem, e eu não estou mais gostando dessa aula. Fiquem, por favor, o que eu estou dizendo é, estão livres, estão à disposição para estudar comigo, para me corrigir, ou para simplesmente fazer o que vocês quiserem. Alguém levantou a mão? Ou já baixou, desculpa? Oi, professor, licença. Eu gostaria de saber se a doutrina de 2020 está atualizada ou é melhor a gente esperar lançar de 2021? Eu não consegui te ouvir. Se o quê? Se a doutrina de 2020 está atualizada ou é melhor esperar de 2021? Olha, excelente pergunta. Eu recomendaria que vocês utilizassem os livros da biblioteca, por enquanto, ou utilizassem livros emprestados do direito administrativo do pessoal do ano passado, anterior, porque houve uma alteração legislativa muito sensível no direito público. Por exemplo, a lei de licitações foi alterada, não é mais a mesma. Uma outra coisa, houve algumas alterações importantes, acho que foi em 2018, né? Vocês sabem que a famosa LINDB sofreu alteração legislativa e ela está muito maior agora do que antes. E de modo que todo ato administrativo, toda decisão, não só judicial, mas administrativa, tem que informar a proporcionalidade, a razoabilidade e também a opção por uma decisão em detrimento de outra. Não vou lembrar agora o termo correto dos artigos 20 e seguintes da LINDB. Os autores de direito público ainda não se manifestaram a respeito disso. Bom, sobre a legislação da nova lei de licitações, eles precisam se manifestar. E eu creio que, como aconteceu no finalzinho de 2020, nenhum deles fez isso. Então, eu recomendo que vocês aguardem a nova edição completa e atualizada. E, assim, minha sugestão, se o José dos Santos Carvalho Filho publicar o dele com as alterações, pega a do Carvalho Filho. Se for a Patrícia Nohara, manda ver também, são 2 textos espetaculares. Mas veja, livro é uma coisa que você precisa gostar da leitura. Eu recomendo que, se você quiser comprar um livro de direito administrativo, ou se você quiser comprar qualquer livro, vá primeiro à biblioteca ou à livraria e folheie o livro, porque às vezes você gosta mais do jeito que um autor escreve do que outro. Eu tenho dificuldade muito grande de ler o Celso Antônio Bandeira de Mello, ele é muito rebuscado, ele gosta de pôr frases em francês. Eu não gosto, por exemplo, direito privado, tem alguns professores em direito civil, alguns autores, que eles falam uma frase completamente difícil de ser entendida, aí fala assim, ou seja, e põe a frase em latim. E eu continuo sem entender nada. Eu não gosto desse tipo de autor. Eu não me sinto bem. Mas tem gente que gosta, tem gente que se sente à vontade. O que eu estou dizendo é, não há um autor fundamental, não há um autor melhor que o outro. Eu tenho preferência pelo Carvalho Filho, eu tenho preferência em termos didáticos pela Irene Nohara. Mas pode acontecer de você ir na biblioteca e se apaixonar, por exemplo, pela precisão do Diógenes Gasparini, ou pelo fato do Elie Lopes Meireles ainda está estruturado o livro dele de um jeito muito clássico. O direito administrativo 1, e também quando a gente trata de ato administrativo, o livro do Elie Lopes Meireles ainda é um clássico, então é um livro que merece ser lido. Mas você pode não gostar do jeito que é escrito. Então, a melhor pessoa para dizer para você qual livro é melhor para você estudar é você mesmo, porque é preciso que haja um certo saber, tem a ver com sabor, né? Se você não gostar da leitura, fica complicado. Eu tenho um problema com matemática, eu nunca consegui entender aquelas coisas escritas em árabe, né? Eu tenho dificuldade. Então, eu como não gosto, fica mais difícil. E, então, a minha função aqui é tentar dar um pouco de sabor no direito administrativo para que vocês tenham um pouco de vontade de palmilhar, de se interessar pela matéria. E é uma matéria árdua, é uma matéria árida, é uma matéria complicada, é uma matéria chata. Eu brinco que talvez seja a direito administrativo a matéria mais insuportável das aulas mais insuportáveis do curso mais insuportável que existe. Qual que é o curso mais chato de todos os tempos? Direito. E qual é a matéria mais insuportável que tem? Direito administrativo. É complicadíssimo, é muito árido, é muito difícil. É uma matéria com pouca identidade, assim, é difícil puxar conhecimento das outras matérias para ajudar a entender o direito administrativo. É um pouco diferente.
E às vezes essa diferença torna a compreensão muito complicada. A minha função aqui é diminuir esse espaço, a minha função aqui é diminuir essa dificuldade. Eu espero conseguir. Não sei se eu te respondi, Marília. Respondeu sim, professor, obrigada. Tá bom, é que às vezes eu respondo fugindo, né? Você me perdoa. Não, tranquilo. Ok? Bom, o que mais? Nós temos uma quantidade muito grande de leis, e vocês aí com o computador aberto, vocês não vão precisar do Vademecum, né? Vocês podem... Aliás, eu recomendo que vocês também não comprem o Vademecum, porque vocês não vão precisar, né? Usar nas provas presenciais, e aguardem, porque a quantidade de legislação que se altera é tão alta que vale a pena deixar para depois, para não ter que comprar duas vezes. Mas, sei lá, se algum professor falar que importa, que exige para a aula dele, vocês tenham os seus segundos pensamentos a respeito disso. Para mim, a aula realmente não há necessidade. Vocês entram na biblioteca do Senado, na biblioteca do Planalto, e vocês vão ter acesso ao texto atualizado da legislação vigente. Então, para mim, está tudo certo. Eu, muitas vezes, vou acabar entrando aqui no site do Planalto para a gente acompanhar o texto da Constituição, o texto de uma lei de direito público qualquer, por esse sistema aqui de compartilhamento de tela. Posso dar continuidade? Está tudo bem? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Gente, por favor, podem falar, viu? Eu não mordo, ainda mais virtualmente, não tenho como morder, então fiquem à vontade. A matéria mais chata é alguma coisa que eu não consegui entender. Mas eu espero que você... Olha, gente, eu particularmente gosto muito de direito público, eu me sinto bem em direito administrativo, mas eu gosto de tirar sarro da matéria. Tem algumas partes da matéria que ela é insuportável, ela é muito chata. Eu não vou enganá-los. Mas, gente, quem falou que as outras matérias são tão boas assim, são tão maravilhosas? É uma questão de identidade. Eu particularmente gosto muito das matérias que são chamadas de perfumaria jurídica, né? Meu doutorado é em filosofia e teoria geral do direito. Eu gosto muito mais de filosofia e teoria do direito do que de direito administrativo. Mas eu me sinto muito bem em direito administrativo. Eu atuo na prática da advocacia em direito administrativo. Aliás, eu vou buscar trazer para vocês alguns aspectos práticos da matéria para que ele fique mais próximo da realidade de vocês. E é muito difícil, porque é uma realidade que ainda está longe. Mas eu espero que, assim, se eu fizer vocês entenderem um pouco de direito administrativo, se eu fizer com que vocês percam a raiva do direito público, que muitas vezes acontece, eu vou ficar feliz. Eu espero realmente que vocês passem a gostar da matéria, espero que vocês se divirtam, porque se você não puser um pouco de diversão no meio, fica muito difícil aprender. Porque a ideia não é que eu vou fazer piada, a ideia é que eu quero que vocês tenham uma compreensão e assim, às vezes não dá para ser leve na apresentação, porque às vezes a situação é tão complexa que qualquer leveza impede a compreensão do conhecimento. Então, o equilíbrio nessas horas é complicado, mas vamos tentar obter esse equilíbrio, ok? Gente, essas foram as apresentações fundamentais do curso. Eu ainda tenho o compromisso de, ao longo das próximas 2 semanas, lançá-la no Canvas. Os trabalhos, os temas de trabalhos acadêmicos, eu vou lançar uns 4 ou 5 temas para que vocês escolham. Pode fazer os 5, tá, gente? Pode fazer os 5 quantas vezes quiser, mas eu gostaria muito que vocês fizessem pelo menos 2, um para o primeiro bimestre e um para o segundo bimestre, para que eu tenha a oportunidade de avaliar. Se não aparecer nada com o seu nome, a avaliação a gente já sabe qual vai ser, né? Vai ser 0 por falta de entrega e a atividade de reforço para fins de recuperação e nova avaliação por meio, sei lá, um novo trabalho ou uma prova, sei lá, a gente faz uma prova oral online ou faz uma prova via Canvas, eu realmente não sei ainda, isso não aconteceu ainda, mas acontecendo a gente se vira para ver como que faz. Feito isso, a gente, assim, a aula 1 está dada, né, a apresentação do curso. Com relação à presença, eu pego depois o chat, né, eu vou aqui mostrar participantes,
e faço um recorte e cola de todos esses participantes aqui na nossa informação do site da PUC. Então, todo mundo que está aqui, eu coloco para lá, certo? Então, professor, neste dia, sabe o que aconteceu? Eu não entrei, o sistema não estava funcionando. Gente, por favor, fica complicado essas situações. Eu não sei nada de internet, não adianta, e a questão é simplesmente falar assim, eu tenho que fazer chamada. Então, está aqui no sistema, eu recorto e colo para lá, está resolvido o problema da chamada. Professor, eu estive presente em todas as... mas por que seu nome não apareceu? Eu não sei responder essas coisas e, havendo essa discussão, a gente até discute lá na secretaria acadêmica, etc. Mas se o seu nome estiver aqui, o seu nome vai para a presença de lista de chamada. Se o seu nome não está aqui, não vai. Nossa, professor, mas isso é injusto, porque vai ter gente que vai ligar, vai logar, vai apertar o mudo do microfone, tira a câmera e vai voltar a dormir. Gente, o mundo é injusto, o mundo permite que se faça um monte de coisa errada, mas eu não vou fazer isso, eu não vou pressupor que as pessoas fazem coisas erradas, tá? Eu continuo acreditando que o artigo 5º, inciso 54, salvo engano, deve ser utilizado em todas as circunstâncias, tá? O artigo, inciso que fala da presunção de inocência. Então, eu sou obrigado a pressupor que se seu nome está aqui, você estava presente, você estava quietinho, você estava entendendo tudo, etc. Eu não tenho como fazer de outra forma, tá? Eu preciso entender que eu estou falando com pessoas que realmente querem fazer o curso de Direito, que querem entender o direito administrativo, que são senhores da sua vida e que, se por acaso acham que é super legal fazer coisa errada, eu não sou o pai de ninguém aqui, eu não tenho que ensinar nada nesse aspecto para ninguém, eu estou aqui exercendo a minha função de professor e à disposição para que vocês possam extrair de mim o máximo que vocês quiserem. Tudo bem? Eu acho que está gravado, então vocês podem mandar isso para a direção da Faculdade de Direito e eu mantenho a minha posição. Eu vou fazer a chamada nos termos que eu apresentei. Se por acaso alguém apareceu aqui, ou se por acaso alguém, eu chamo a pessoa e alguém responde presente para ela, puxa vida, eu não tenho como controlar esse tipo de situação e eu nem quero controlar esse tipo de situação. Eu me sentiria muito mal controlando esse tipo de coisa. Gente, vamos dar continuidade, nós ainda temos 40 minutos de aula e eu acho que é suficiente para a gente tratar, ou pelo menos começar esta primeira aula. Se vocês quiserem abrir os roteiros de vocês por conta, está lá no Canvas, basta fazer o download, tá bom? Ementa da aula 2. Relações do direito administrativo com outros ramos do direito e também com outras ciências. Uma tal de fontes do direito administrativo, interpretação e hierarquia de normas administrativas e codificação do direito administrativo. Todas essas questões, elas são históricas, elas são ultrapassadas, elas estão fora da nossa cronologia, elas estão fora do contexto, são completamente anacrônicas, mas como faz parte... só faltou falar da posição enciclopédica do direito administrativo. Eu vou falar enciclopedismo, codificação, fontes, são termos pré-positivistas. O início da modernidade começou com essas ideias sobre enciclopedismo, codificação, fontes, mas isso, está bem superado pelo direito positivo. De qualquer forma, ainda existem compreensões dogmáticas e compreensões doutrinárias do direito dessa forma, e o direito administrativo acaba sendo compreendido assim também, e a gente vai acabar falando isso de um jeito ou de outro. Mas o melhor jeito de chamar a atenção de vocês para o direito administrativo ou para o direito público em geral e o administrativo em especial, é mostrar para vocês que ele possui uma certa relevância prática. Na vida real, ele funciona. Eu vou dar um exemplo bem bobo para vocês, mas todo o mandado de segurança que vocês aprendem lá em direito constitucional, como remédio constitucional, remédio heróico, ele serve para corrigir uma ilegalidade do administrador público. Toda vez que o administrador cometer um ato ilegal, toda vez que ele cometer um ato inconstitucional, existe um remédio previsto na Constituição para reverter a ilegalidade, chamado mandado de segurança. Se você, por acaso, depende de um tratamento médico, precisa de um remédio, se você, por acaso,
precisa matricular uma criança em creche ou escola e não há vaga disponível na creche ou na escola, existe a possibilidade do manejo do mandato de segurança para a obtenção de um bem, de um direito constitucional, mesmo contrário à decisão do administrador público de não lhe conceder aquilo. Ou seja, nós estamos falando de direito administrativo. O direito administrativo é fundamentalmente o tema que é versado em prosa e verso em todas as varas de fazenda pública. Todas as questões envolvendo vara de fazenda pública têm a ver com direito administrativo. O direito administrativo é a dinâmica do direito público. O direito constitucional ele tem uma estrutura que é estática, que só se dinamiza por meio do direito administrativo. Se você falar de qualquer ação judicial que tenha como autor ou como réu o poder público, ou tenha como impetrado um agente público ou alguém no exercício da função pública, você está falando de direito administrativo. Aliás, o manejo de qualquer um dos remédios constitucionais, seja habeas data, seja habeas corpus, eu sei, habeas corpus é lá direito penal, mas o remédio constitucional é basicamente uma ferramenta de direito administrativo para o exercício de garantias constitucionais. Nós estamos falando basicamente de direito administrativo aqui também. E aí tem umas questões importantes, só que esse roteiro foi feito quando meus filhos ainda eram muito novinhos e eu não tinha muito condição de preparar a aula e tomar conta deles. Então, e eles cresceram, eles continuam dando bastante trabalho, graças a Deus por isso, mas eu não consegui atualizar, mas as perguntas aqui, elas ainda são muito, muito atuais. Houve aqui em Campinas uma situação bem complicada, né? O aeroporto de Campinas ele era administrado por uma empresa pública chamada Infraero, e não só o aeroporto de Campinas, mas de vários outros aeroportos no Brasil, eles foram, entre aspas, privatizados. A concessão de uso do aeroporto foi entregue à iniciativa privada. Como é que acontece isso? Como é que um bem público, como é que a administração de uma atividade estatal é entregue para a iniciativa privada? Em que termos isso se dá? O Brasil descobriu uma quantidade enorme de poços de petróleo no chamado Campo do Pré-Sal. Esses campos do pré-sal eram originalmente administrados pela Petrobras, mas muitos deles já foram entregues à administração de multinacionais estrangeiras. Como se dá isso? Eu não estou perguntando para você se você é contra ou a favor. Eu não perguntei para você se você é a favor da privatização ou se você é contra a privatização. Eu só perguntei para você como é que se dá a privatização ou se é possível entender que ela não deveria ocorrer em termos jurídicos. Eu, em maneira alguma aqui, eu quero politizar alguma coisa, ok? Porque qualquer coisa que eu falar para vocês, vocês vão dizer que eu sou comunista ou que eu sou bolsonarista. E eu não sou nem corintiano, eu não quero discutir política aqui com vocês, ok? Eu quero muito discutir política, eu acho que vocês todos têm que discutir política, mas eu não tenho como desenvolver discussões a esse respeito na aula de direito administrativo, porque não dá tempo, e dois, porque a minha função é lecionar para vocês uma matéria cujo tema vai tomar todas as nossas aulas. Então, eventualmente, eu posso até falar alguma coisa, alguma questão de política econômica que está na ordem do dia, que se refere à nossa matéria, mas eu não tenho como falar para vocês de uma maneira que eu acho que foi certo, eu acho que foi errado. Eu vou dizer para vocês que aquilo está de acordo com determinada norma, aquilo não está de acordo com determinada norma, e é o máximo que eu vou fazer, é o máximo que eu vou me limitar a fazer, ok? Por que agentes públicos devem ser contratados por concurso público? Professor, porque lá no artigo 37, inciso 1º e inciso 2º, está dizendo que tem que ser por concurso público. Tudo bem, mas qual é o sentido disso? Qual é o fundamento, não jurídico, né, mas por que cargas d'água a Constituição determina o dever do poder público só nomear pessoas por meio de concurso, ou, em regra, por meio de concurso? Porque alguns cargos não é por concurso público, é por nomeação. Há a proposta de reforma administrativa para acabar praticamente com isso. Praticamente todos os cargos
mais altos do poder público seriam, por uma reforma constitucional, alterados para cargos de liderança. Então, muitos servidores públicos não poderiam mais ascender por carreira a cargos técnicos elevados, porque esses cargos técnicos sairão da carreira e serão por livre indicação do político de plantão. Isso é bom ou isso é ruim para a administração pública? Eu não vou discutir a respeito de critérios políticos, eu vou utilizar critérios técnicos, assim, e eu, como praticamente todos os professores de direito administrativo que eu conheço, inclusive de fora aliás, todos os professores de direito administrativo que eu conheço de fora da instituição, principalmente por blogs, professora da Estácio de Sá, Vanice Lírio do Vale, professora do Mackenzie, Patrícia Irene Nohara, apenas para ficar com duas, temos muita reticência com relação a uma reforma do serviço público em que o servidor não terá mais uma carreira e com acesso a cargos técnicos superiores, porque esse cargo vai ser entregue para ser distribuído pelo político de plantão. Eu acho que isso é muito perigoso para a estrutura do serviço público. O servidor público perde a sua autonomia, perde a capacidade de se sentir seguro no desempenho de suas funções. Tecnicamente falando, o risco de ser demitido, vamos dizer assim, aumenta a tal ponto que ele pode deixar de realizar as suas funções com autonomia, com independência e com impessoalidade. Mas isso nós vamos tratar ao longo do semestre. E mais interessante, né? Veja, nós temos o presidente da República hoje é o Jair Bolsonaro. Ele tem a prerrogativa de nomear todos os filhos dele, que são maiores de idade, para cargos de ministros de Estado. Ele pode colocar o 01 como ministro da Economia, o 02 como ministro da Justiça, o 03 como ministro dos Transportes, ou pode colocar a esposa dele como ministra da Cultura, do Meio Ambiente. Veja, existem situações em que podem haver a nomeação de pessoas sem concurso público, e existem algumas situações que é possível nomear até parente. O prefeito, o governador e o presidente, eles têm a prerrogativa de nomear nos cargos de primeiro escalão até mesmo parente. Isso não é nem um pouco considerado ilegal, isso não é considerado nepotismo nos termos da súmula vinculante 13, que é o texto normativo pelo qual o Supremo Tribunal Federal entendeu o que deve ser entendido por nepotismo no serviço público. Nós vamos tratar disso aqui no nosso primeiro semestre. E por que o Estado deve, em regra, realizar licitação para comprar bens? Por que bens da iniciativa privada, para serem adquiridos, devem ser realizados por licitação? Professor, porque o artigo 37, inciso 21 diz isso. Mas por que o artigo 37, inciso 21, impõe o dever de licitar para adquirir bens? É a mesma pergunta que eu fiz com relação a entre aspas, contratação de pessoal. Por que deve haver concurso público? Por que deve haver um procedimento licitatório para aquisição de bens? Qual é o sentido disso? É o que nós vamos tratar. Muito tempo atrás, houve um escândalo na Sanasa, em Campinas, e muito tempo atrás houve um escândalo em Limeira. Mas também, assim, eu não sei se alguém aí é de Limeira e que lembra dos problemas que aconteceram lá uns tempos atrás, eu não sei se alguém aí é de Paulínia. Paulínia, a Dubai brasileira, que fica aqui ao lado de Campinas, o maior PIB per capita do Brasil, tem um problema, né? É difícil saber quem é o prefeito lá, né? Toda vez que você pergunta para alguém de Paulínia quem é o prefeito aí, ele tem dúvida, porque muda com uma frequência muito grande. Houve uma série muito grande de escândalos, aliás, na região de Campinas nos últimos tempos. Houve muitos prefeitos que foram presos por improbidade administrativa, tiveram bens bloqueados porque fizeram coisas consideradas ilícitas do ponto de vista do regime jurídico administrativo. E por que isso é escândalo? Por que isso é problema? Por que isso não deve ser considerado? Nós temos um presidente da República que uma vez falou que se ele puder dar um filé mignon para o filho dele, ele vai dar. Eu acho que se ele quiser ir até o açougue e comprar o filé mignon a R$100, que deve ser mais isso o preço, e dar para os filhos dele, não tem problema nenhum. Mas qual é o sentido de um presidente da República entregar um cargo que é público e não do presidente? Porque quando a gente fala cargo público, não é que o cargo é do presidente ou o cargo é do desembargador. O cargo público significa que ele está lá para exercer uma função pública. E exercer função pública significa exercer uma função para o Estado, ou mesmo para o governo, mas não para o governante. Existe um entendimento bem diferente entre um cargo que deve estar a serviço de quem foi
o nomeador, ou o cargo estar a serviço de quem foi o Estado. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que eu seja presidente da República e eu nomeie alguém por um cargo público. E eu fale para a pessoa, olha, você vai para esse cargo público, mas é para você me servir e não servir o Estado. E ele aceita. Só que ele chegando lá resolve ser uma pessoa extremamente republicana e age conforme o interesse público e não o interesse de quem o nomeou. Ele está coberto de razão, ele está fazendo a coisa certa. Eu posso ficar bravo, eu posso ficar doido da vida, eu posso até querer destituí-lo, se eu puder fazer isso, para colocar outro que me sirva. Mas quem está fazendo a coisa errada não é quem foi nomeado, é quem nomeou. Ok? E no direito público existe uma coisa, aliás, no próprio direito existe uma coisa chamada verificação da finalidade, ou verificação do ato. Nós não podemos impedir a nomeação de alguém porque a gente acha que a pessoa vai fazer coisa errada. Não existe minority report no direito, nem no direito nos outros países, nem no Brasil. É preciso que a pessoa que foi nomeada realize um ato ilegal para ver o controle de legalidade. Não existe controle de legalidade prévio, isso é muito complicado. Tá? Então, cuidado com essas coisas de vamos suspender a nomeação, porque a nomeação vai causar problemas. Não existe isso. Nós precisamos identificar uma ilegalidade para que a nomeação seja impedida. Se não houver ilegalidade nos princípios, só é possível identificar a ilegalidade na realização dos atos daquela pessoa. Então, mesmo que a pessoa tenha sido nomeada, vamos assim, o prefeito de uma determinada cidade nomeia a amante dele para um determinado cargo público. Só que, assim, a amante exerce efetivamente o cargo público e, de repente, é a melhor servidora pública de todos os tempos. Veja, a indicação se apresenta. Claro que lá no início, é claro que a gente imagina que aquela nomeação foi feita porque não tinha nada a ver com o interesse público, era o interesse privado. O governante quis fazer um agrado para a amante. Mas aquela amante, assim, mesmo sendo amante ou não sendo, se tornou uma servidora pública exemplar, fez todo o serviço que era esperado dela. Veja, não é possível retirá-la do cargo por um eventual vício. Ela foi colocada ali porque tinha relações perigosas, relações quaisquer com o governante. Ela efetivamente fez o trabalho, só poderia ser retirada de lá se por acaso seus trabalhos fossem eivados de irregularidade. Ok? Vamos lá, outras perguntas. Por que o Estado, isso aqui é muito interessante, por que se eu tenho um livre exercício de atividade econômica, se eu sou livre para abrir um estabelecimento comercial, se eu sou livre para abrir um restaurante, por que o Estado pode lacrar o meu estabelecimento em caso de problema de vigilância sanitária, ou ele pode estabelecer um lockdown e impedir que o empresário abra sua loja para ganhar dinheiro e pagar o aluguel no final do mês por causa de uma crise sanitária? Puxa vida, e a minha liberdade econômica, onde fica? Os meus direitos constitucionais, onde é que ficam? Como é que o administrador público pode fazer uma maldade dessa com o comércio? Ele vai acabar com a economia. As pessoas vão morrer de vírus e também vão morrer de fome porque não vão poder trabalhar. Toda essa discussão que tem acontecido no último ano. O Estado no sentido amplo, tá? A União Federal, o Estado, o Distrito Federal e municípios, eles têm a prerrogativa de, por questões de saúde, de segurança e de ordem pública, impor situações que limitam a atividade dos particulares. É possível, num lockdown, como a gente está vendo agora, impor até mesmo toque de recolher para as pessoas. Infelizmente, isso acaba sendo obrigatório, mas ninguém cumpre, né? Nós estamos já na terceira onda do vírus e parece que as pessoas acham que porque algumas pessoas estão sendo vacinadas, a gente não precisa nem usar máscara. Infelizmente, é um problema sério de terraplanismo, mas tudo bem. Tudo bem nada, né? É melhor eu ficar quieto. Bom, e aí por que o Estado nega a prestação de serviços públicos essenciais se esses são direitos fundamentais do cidadão? E como é que a gente consegue fazer para impedir isso? Essas questões são fundamentais para o direito público em geral e para o direito administrativo em particular. Gente, vocês estão vendo a minha tela, né? Não sei, eu preciso que vocês me respondam.
Sim, professor. Excelente. Bom, vamos lá. Relações com outros ramos do direito e com outras ciências. E aí a gente precisa... Gente, desculpa, eu sou lá da filosofia do direito e é muito importante saber que há uma diferença entre direito e ciência do direito. Vocês estão fazendo um curso de direito, mas vocês aprendem a dogmática jurídica, vocês aprendem a teoria geral do direito, vocês aprendem a estrutura que compreende a forma de entender o direito. E nós temos uma diferença muito grande entre saber o que é o direito, que é o que a gente estuda, né? Porque afinal de contas nós como professores, nós não mandamos soltar e não mandamos prender, nós não podemos, o que a gente aprende na faculdade não transforma, não acontece na realidade. E um juiz, um promotor, um agente público, um delegado, essas pessoas que efetivamente realizam a prática do direito, que aplicam a norma jurídica na vida real, eles efetivamente estão mais próximos daquilo que a gente chama de direito propriamente dito. Ou seja, existem normas jurídicas que eu falar da norma para vocês, nós estamos falando ciência, nós estamos fazendo ciência. Um juiz, um promotor, um policial, ao aplicar a norma ao caso concreto, efetivamente estão realizando o direito. E esta realização, que chama direito, ou seja, um conjunto de normas jurídicas que deve ter por finalidade a sua aplicação na prática, porque afinal de contas, se não houver a possibilidade de aplicação na prática, não é direito, é literatura, né? Se não houver essa pretensão de eficácia, se não houver a efetividade na norma na vida real, não é direito. Nós estamos falando de, sei lá o quê, né? Fantasia, mitologia, ou, como eu disse anteriormente, literatura. Então, basicamente, eu coloquei aqui para vocês que ciência do direito é o nome da teoria que descreve o direito em todos os seus aspectos. O que é, para que serve, qual é a essência, se é que direito tem essência, quais são os fenômenos jurídicos, tudo isso é descrito pelos teóricos, pelos doutrinadores. E uma coisa importante, tá, gente? A teoria do direito, a ciência do direito, como tudo que é teoria, ela imprescinde de lógica. Nós precisamos estruturar a ciência do direito da maneira mais lógica possível. É preciso que ela tenha uma organização, é preciso que ela tenha sentido, é preciso que ela tenha direcionamento, é preciso que ela seja compreensível do começo ao fim. Por outro lado, o direito nunca foi lógico. Existem ordens, existem normas jurídicas que impõem comandos completamente contraditórios. Existem as situações em que a gente não sabe se é um comando normativo que é para nós ou se não é para nós, a tal da situação lacunosa. Nós não fazemos ideia se uma autoridade pode mandar a gente fazer uma coisa ou se é a outra autoridade que deveria mandar, se aquela ordem efetivamente deve ser cumprida ou não, se aquilo é ilegal, se não é. Todas essas situações do direito como um todo, veja, direito é experiência, direito não é lógica, direito é aplicação na prática, e a prática não tem nada a ver com lógica. Tanto que eu escrevi que o direito não precisa ser lógico. As normas que compõem o direito são criadas por vontade da autoridade competente. E vontade nunca foi lógica. Não precisa de razão para haver positivação. E pode ser, veja, o direito é baseado em vontade, o direito é baseado em interesse. E às vezes os interesses e as vontades, eles não têm base racional. O interesse pode ter uma base completamente fora da racionalidade. E às vezes a racionalidade que dá fundamento àquela norma jurídica é uma racionalidade diferente ou divergente da sua, com a qual você não concorda, que você talvez ache que é completamente injusta, mas foi positivada pela autoridade competente. E sendo positivada, ela se torna norma e tem a pretensão de ser aplicada. Veja, as normas jurídicas, elas não precisam estar vinculadas a nenhuma noção que você tenha de justiça. Nós temos um grande autor, o Hans Kelsen, nós temos Agnes Zeller, nós temos o Herbert Hart, temos inúmeros autores que tratam de justiça, e há pelo menos uns 14 critérios de o que pode ser entendido como justo. O que é justiça? Quais são os critérios de justiça que existem? E você pode ter um critério de justiça que não é exatamente igual ao critério de justiça aplicado pelo legislador. Mas, positivamente, o critério a ser aplicado em uma determinada situação é aquele da norma jurídica, e não aquilo que você entende como justo, segundo seus critérios pessoais ou sociais. Ok? Olha que coisa doida. Basta que o legislador decida e a norma jurídica é criada a partir dessa determinação política.
aquela norma passa a existir no ordenamento e deve ser aplicada pelas autoridades. Às vezes acontece de ninguém gostar daquela norma, ninguém se sentir aquela norma justa e aquela norma não ter eficácia alguma. Mas basta mudar o governo e basta um novo governante entender que aquela norma deve ser aplicada e que ele coloca toda a polícia, todo o aparato judicial para fazer com que aquela norma seja aplicada. As pessoas vão entender aquilo como repressão, mas em última análise ele não está fazendo nada de antijurídico, ele está apenas utilizando um sentimento de justiça que é diferente do seu. A ciência a ciência precisa de sistematização, organicidade, lógica, é preciso que a gente compreenda do começo até o fim por que uma teoria é daquele jeito. Se houver contradições na teoria, ela simplesmente deixa de fazer sentido. Se houver alguma coisa que seja ilógica, né, se por acaso os critérios de lógica aristotélica ou lógica alética não estiverem contidos na teoria, nós não temos nem condição de entender aquela teoria como válida para fins científicos. E pela ciência a gente tenta racionalizar um objeto que no caso do direito não é racional ou não precisa ser racional ou em regra não é racional. O direito administrativo é uma expressão que pode significar tanto conjunto de normas de direito positivo relacionadas à estrutura e função do Estado, ou seja, direito administrativo pode ser entendido como direito, mas direito administrativo muitas vezes também é um conjunto de descrições doutrinárias e teóricas que falam sobre as normas de direito público. Então a expressão direito administrativo, tomem cuidado, que muitas vezes ela significa direito, ou seja, normas jurídicas de direito público, e muitas vezes quer dizer que se trata da compreensão daquelas normas e como nós entendemos que elas devam ser aplicadas. E uma coisa importante, gente, o professor, ele tem a pretensão, nós professores temos a pretensão de estar no certo sempre, porque a gente trabalha com uma teoria e a gente trabalha com a busca da racionalização daquela teoria. A nossa função é apresentar de maneira compreensível, com começo, meio e fim, por que a norma deve ser aplicada deste jeito e não de outro. O juiz pode decidir do jeito que ele quiser, com fundamento no que está na lei. Prenda porque a lei mandou prender. E, veja, às vezes ele pode dizer, olha, eu vou prender porque eu entendo que o sistema determina desse jeito. Ele, por ser a autoridade que aplica a lei, ele não precisa justificar, ele não precisa explicar, esclarecer no sentido doutrinário. Ele simplesmente pode dizer assim, olha, neste caso concreto, entendo que a decisão a ser aplicada é esta com base neste artigo da lei. E nós podemos, como advogados, nós podemos, como professores, dizer que aquela aplicação é equivocada, que deveria fazer de outro jeito, etc. Mas aquela decisão aconteceu num processo, foi a solução dada naquele processo, e não há nada que nós, professores, possamos fazer a respeito daquilo, se não analisar a situação, se não buscar de maneira doutrinária, entender que aquela não foi a melhor solução para o caso e tentar de maneira doutrinária entender que nas próximas vezes aquilo não aconteça daquele jeito. Isso não significa que o juiz ele errou na aplicação do direito. Ele simplesmente era a autoridade que era a única pessoa que poderia fazer aquilo daquele jeito. Ele usou fundamentos que, no nosso entendimento, não eram os mais adequados, mas ele poderia perfeitamente encontrar fundamentos em outras teorias ou em outro contexto normativo, independentemente da nossa opinião. E veja, o que um professor faz, na verdade, é emitir opiniões bem fundamentadas. Não adianta falar assim, eu acho porque sim. Eu entendo que é dessa forma por causa desses motivos, por causa desses argumentos. E é justamente por isso que dentro da academia nós podemos perfeitamente entender que o STF errou numa determinada circunstância. Eu vou dar um exemplo de direito penal que eu gosto muito. Faz pouco tempo, o Supremo Tribunal Federal finalmente provou que ele sabe ler a Constituição, porque lá no artigo 5º, inciso 54, está dizendo claramente ninguém, todos têm presunção de inocência e ninguém será condenado, ninguém será preso antes do trânsito em julgado da sua sentença penal condenatória. Não está escrito se é a primeira instância, a segunda instância, a terceira instância, a quarta, a 19ª instância. Lá está dizendo o seguinte, enquanto não houver certidão de trânsito em julgado da sentença penal condenatória, não dá para prender. Veja, está escrito isso na Constituição. E o STF finalmente chegou à conclusão que está escrito isso mesmo.
Só que por um período, acho que de 4 ou 5 anos no Brasil, o próprio STF entendeu e permitiu que houvesse esse entendimento em praticamente todos os tribunais brasileiros, tanto os tribunais de justiça quanto os tribunais regionais federais, e que era possível a prisão após decisão em segunda instância. Mas não é isso que está na Constituição brasileira. Ah, professor, mas nenhum lugar do mundo tem prisão depois, assim, tem segunda instância e todo lugar do mundo tem prisão logo em seguida disso. Gente, nos Estados Unidos a prisão acontece até depois da primeira instância. Eu não estou discutindo como que é nos outros países, eu estou dizendo que no Brasil tem essa garantia constitucional, apenas isso. E eu, durante todo o tempo que se falou que era possível que o STF concordava ou permitia essa situação, eu dizia que o STF estava errado. E agora eu digo que o STF mostrou que sabe ler o texto da Constituição. E continuo brincando nesse sentido, mas é uma posição baseada em argumentos científicos ou fundamento teórico meu. Eu posso estar completamente enganado? Posso. Mas eu apresento os fundamentos. E veja, a minha função aqui é permitir que vocês tenham fundamentos para debate e não que vocês tenham fundamentos para brigar comigo. E porque eu falei isso, talvez vocês devam achar que eu sou comunista, mas veja, eu sou apenas nesse aspecto um garantista. E o garantismo penal, como vocês devem ter aprendido a partir de Luiz Ferraioli, é uma posição doutrinária que visa a manutenção do Estado de Direito, não é nenhuma promoção do Estado democrático de direito. Eu só quero que as normas sejam cumpridas conforme a sua previsão. E a interpretação literal não é a melhor de todas, mas se lá está escrito o texto que só pode após o trânsito em julgado, fica meio complicado você quebrar o texto. Não, veja bem, na verdade o Constituinte quis dizer que o Constituinte disse trânsito em julgado. Está muito claro. Então, veja, fica complicado ficar discutindo nesse aspecto, mas foi o que aconteceu nos últimos 5 anos. Bom, voltando para o nosso tema, o direito administrativo, ele é direito e ciência do direito. Ele tem relação com outros ramos do direito e muito com o direito constitucional, é óbvio. Nós temos alguma relação com o direito civil. O direito civil, vamos dizer assim, é a linguagem padrão do direito privado. No direito privado, todos falam direito civil, né? O direito civil é a forma pela qual se comunica no direito comercial, no direito mercantil, nas relações privadas. E no direito público, a linguagem comum, a linguagem franca, é o direito administrativo. Para você tratar de direito, para você falar com o Estado, para você se apresentar ao Estado, para você fazer um requerimento, para você obter informações, para você receber informações, para você conseguir uma concessão do poder público, para você conseguir um ato de autorização para você fazer alguma coisa na tua vida, seja alvará, seja concessão, licença, autorização, você precisa se organizar dentro da linguagem do direito administrativo. E aí você tem a possibilidade de entrar em processos administrativos, que tem muita relação com teoria do processo, com o processo civil. Você tem a possibilidade de ter conexões com o direito penal, principalmente quando a gente trata de crimes contra a administração pública, mas também quando a gente trata, é uma questão de direito, é muito mais no processo civil do que no processo penal, mas nós temos a legislação sobre improbidade administrativa, que é objeto da matéria de Direito Administrativo 3, que será lecionado no 5º ano para aqueles que optarem pela área de direito público. Então, nós temos bastante identidade com algumas outras disciplinas, mas eu vou ter que estressar essas identidades para não parecer algo tão abstrato. Há muito tempo atrás, o direito tributário era um aspecto do direito administrativo. Hoje, o direito tributário é uma disciplina autônoma que vocês têm no 4º ano de qualquer faculdade de direito. Muitas faculdades de direito possuem direito financeiro e direito orçamentário, que também são disciplinas que se destacaram do tronco do direito administrativo. E nós temos hoje uma matéria fundamental que também é de direito público, que também era direito administrativo, chamado direito ambiental. O direito ambiental nasceu do desenvolvimento do direito administrativo, assim como o direito urbanístico, o direito de construir, o direito de organização das cidades. Originalmente era direito administrativo e hoje são disciplinas eletivas e até matéria que pode muitas vezes ser lecionada em pós-graduação.
E também direito previdenciário, direito agrário, direito municipal e tantos outros que eu indiquei aí para vocês no roteiro. E lá no direito civil, né, nós também temos algumas coisas interessantes, né? Era tudo direito civil, de repente surgiu lá o direito mercantil, o direito do consumidor, e acabou havendo certas especializações dentro do direito privado, e essas coisas vão acontecendo na medida que a sociedade se torna mais complexa. Nós temos muita relação com algumas sistematizações próprias, principalmente com a ciência da administração, e principalmente a administração pública, nem tanto a administração de empresas. Mas a ciência da administração ela é basicamente uma ciência voltada ao planejamento. E planejamento, para quem não sabe, é um princípio de direito público, está previsto no artigo 6º e artigo 7º do Decreto-Lei 200 de 1967, que compõe a estrutura e a organização da administração pública no Brasil. Embora seja um decreto-lei, embora seja de 1967, feito durante uma época de ditadura civil-militar no Brasil, este decreto-lei ele foi recepcionado pela Constituição e ele continua a organizar a estrutura da administração pública no Brasil. E é um dos textos normativos mais completos e mais profundos que nós temos. Ok? E aí nós temos uma verificação aqui de execução de atividades, tanto de forma coordenada quanto hierarquizada, e o direito administrativo serve para impor a normatização destas formas de organização do planejamento e da administração como um todo. Ok? Nós temos aqui as tais fontes do direito administrativo, e quando a gente fala de fontes do direito administrativo é meio complicado, porque toda vez que vocês pegam livros que falam sobre fontes do direito, o autor diz para vocês que a principal fonte do direito é a lei, né, que é uma fonte primária. Só que dentro do positivismo jurídico, e aí já se vão pelo menos 100 anos, né, o positivismo jurídico de Hans Kelsen de 1910, início, né, e a segunda edição, que acaba sendo a formulação definitiva da teoria dele, é de 1960, nós temos, pelo menos durante o século XX inteiro, a compreensão no positivismo que a lei é o resultado de um processo legislativo e que a lei, na verdade, não é uma fonte do direito, mas o resultado de um processo legislativo. Ou seja, o direito não pode ter como fonte a lei, porque a lei foi o resultado de um processo jurídico. Então, fica meio complicado nós utilizarmos ainda a lei, os costumes, a razão, como se isso fossem fontes primárias, fontes secundárias, ou seja, não faz muito sentido dentro do positivismo utilizar a teoria das fontes. Certo? Pela teoria das fontes, uma fonte de água é uma fonte, mas a água ela não é... No direito, a lei, ela está muito... Pela teoria das fontes, a lei é muito mais a torneira do que o que sai dela como o direito que emana daquela fonte. Eu tenho dificuldade com teoria das fontes, como vocês podem ver. Eu tenho problemas com elas ou ela tem comigo. Mas a gente vai se entender, não tem problema nenhum. De qualquer forma, caso haja alguma pergunta para vocês, num concurso, numa avaliação, não minha, mas por aí sobre teoria das fontes, basta vocês lembrarem que, em termos de fontes primárias do direito administrativo, nós temos praticamente duas, né? Nós temos a lei e as súmulas vinculantes. A súmula vinculante, por ser uma norma geral abstrata que vincula absolutamente toda a administração e particulares, ela tem a mesma identidade, vamos dizer assim, de uma lei, um comando geral abstrato pelo qual todos são obrigados ao seu cumprimento. Então, nós temos essas duas fontes primárias no direito público e todas as demais, costume, jurisprudência, razão e todas as outras fontes são entendidas como secundária, certo? Tem também, assim, doutrina. Veja, a doutrina, ela não obriga. E a jurisprudência, por incrível que pareça no Brasil, também não obriga. Nós não temos no Brasil a prática do chamado precedente vinculante. Houve uma alteração no Código de Processo Civil, mas ainda que haja uma previsão de precedentes vinculantes a serem aplicados no Brasil, isso ainda, como acontece muitas vezes, ainda não pegou. O professor Peter Panotto, ele pesquisa isso no programa de pós-graduação,
é um tema muito candente, mas a grande questão é como falar para que a jurisprudência obriga. Né? O direito, isso está escrito no Código Civil alemão, se não me engano, o direito obriga, mas as leis impõem cumprimento. Jurisprudência não impõe cumprimento, pelo menos no Brasil ou nos países de tradição romano-germânica, porque o juiz não está obrigado a seguir a jurisprudência dominante. O juiz só está obrigado a seguir o convencimento racional dele, desde que ele não descumpra uma súmula vinculante. Súmula vinculante obriga, jurisprudência não obriga, doutrina não obriga, e costume também não obriga. É sempre possível iniciar um costume novo, é sempre possível que a jurisprudência dominante sofra um overruling, ou seja, uma mudança de entendimento naquele momento. De modo, então, que fica meio complicado falar de fontes. Mas o roteiro está aí para vocês lembrarem que são fontes, e se alguém perguntar para vocês, vocês recortam e colam, mas é a última vez que vocês vão me ouvir falar em fontes do direito ao longo do curso. Interpretação e hierarquia. Gente, pelo horário nós chegamos aqui às 11h30, encerramos o horário, não podemos seguir. Agora que as aulas são virtuais, é igual à televisão, né? O horário acabou, começa o próximo programa. Eu encerro exatamente aqui. Eu peço que vocês registrem que nós continuaremos quinta-feira às 8 da manhã neste ponto. A partir deste momento, eu encerro as gravações. Parei a gravação.